Olá, galera, tudo bem com vocês? Então, nós vamos agora dar início ao nosso quarto bimestre, que é o ciclo 3. É a nossa primeira aula da apostila do ciclo 3, que equivale ao quarto período, o quarto bimestre. E nesse bimestre nós vamos estar vendo aí o período helenístico. O período helenístico, como vocês sabem, se deu por vários nomes, né? O Ferrell, o Kilmer, o Leto, José, o Davidson e o Hopkins. Desculpa o inglês aí, porque eu não sou boa de inglês não, nem de inglês eu gosto, tá? Então eu começo aqui com vocês como nós somos todos cidadão do mundo. Então todos nós somos cidadão do mundo. A partir do momento que você não passa a ser esse cidadão, que você não dá palpite, que você não critica, que você não fala, que você não discute, você não está participando. É o último período da filosofia grega antiga, ou seja, quando a polis desaparece como centro político, já que a Grécia encontra-se sob o domínio do Império Romano. O contato com o Oriente por conta do Império e dos contatos comerciais, que é a orientação da filosofia. Então, veja bem, ele é o último período, né, da filosofia grega antiga, quando a polis desaparece no centro político, já que a Grécia, ela faz o quê? Encontra-se em domínio do Império Romano. O contato com o Oriente por conta do Império e dos contatos comerciais, eles passou a ser o quê? A orientalização da filosofia. Então, passou a ser orientado pela filosofia. A produção filosófica do Império Helenístico corresponde basicamente à continuação das escolas platônicas e aristotélicas. Com o declínio da participação do cidadão, a reflexão política também se enfraqueceu. Agora há substituição da vida pública pela vida privada. Então, o que aconteceu com a produção da filosófica do período helenístico? Ele corresponde basicamente à continuação das escolas platônicas e aristotélicas. E com o declínio da participação dos cidadãos na reflexão política também enfraqueceu. Por que ele enfraqueceu? Porque muitos cidadãos não participavam, né, dessa reflexão política. E isso, né, se deu o declínio. Ele enfraqueceu muito. E também teve a substituição da vida pública pela vida privada. Filosofia cosmopolita. Grandes sistemas que buscam entender a realidade como um todo articulado, formado pelas coisas que a natureza, os seres humanos, as relações entre estes de todos com a divindade. Principais temas: ética, física e teologia. A perda da importância política individual fez muitos se dedicarem cada vez mais à busca da felicidade pessoal, através da religião, da magia ou da filosofia. E a ataraxia, que é a paz de espírito. Então, a filosofia cosmopolita, nossa, quase que não saiu é nada. E o que aconteceu? Os grandes sistemas, eles buscam entender a realidade como um todo, e ele é articulado e formado pelas coisas da natureza, os seres humanos, as relações com este todos, né? Com as atividades da divindade. E os seus principais temas, a ética, a física e a teologia. A perda da importância da política individual fez com que muitos dedicassem cada vez mais ao quê? A busca da felicidade pessoal através da religião, da magia ou da filosofia. E a ataraxia é o quê? É a paz de espírito. Surge 4 grandes sistemas, cuja influência será sentida pelo pensamento cristão, que é o cinismo, ceticismo, estoicismo e epicurismo.
Eu já falei isso aqui para vocês. Alguma dessas aqui nós já trabalhamos no bimestre passado. Todos procuravam basicamente estabelecer um conjunto de preceitos racionais para dirigir a vida de cada um e, através da ausência do sofrimento, chegar à felicidade e ao bem-estar. Então, o que acontecia? Todos eles procuravam estabelecer um conjunto de preceitos racionais e este mesmo se dirigia à vida de cada um, através da ausência do sofrimento, até chegar à felicidade e o bem-estar. Cinismo, o principal nome foi o Diógenes, que ele vem do grego cínicos, que significa como um cão. E o que ele fazia? Eles levavam ao extremo da filosofia de Sócrates de conhecer a si mesmo, desprezando todos os bens materiais. Então, eles levavam a esse extremo, né, da filosofia de Sócrates, que era o conhecer a si mesmo, e eles desprezavam completamente os bens materiais. A finalidade do homem é a felicidade, e esta se encontra na virtude. O filósofo Diógenes questionava todos os valores e convenções sociais, procurando viver somente os preceitos que julgava normalmente dignos. Além da fronteira da virtude, não há bens. Tudo que não for virtude deve ser desprezado. A virtude está além das convicções sociais. Então, a finalidade do homem é o quê? É encontrar a virtude. A felicidade do homem, a finalidade do homem é o quê? É a felicidade e estar em contra da virtude. O filósofo Diógenes, ele questionava todos os valores e convenções sociais e ele procurava o quê? Viver somente dos preceitos que julgavam normalmente dignos. Aí ele dizia que além da fronteira da virtude não há bens. E tudo que for virtude deve ser desprezado. A virtude está além das convicções sociais. A virtude tem uma realidade que não confabula com os valores dos cidadãos, que para ele traz falsas noções de virtude. Não propõe como uma teoria da virtude, já que estaria criando uma nova convenção. Seria contraditório. Para o cinismo, o homem virtuoso age em silêncio e não se preocupa em provar se está certo ou errado. Logo, a estaráxia será alcançada quando nos afastarmos das convenções humanas e vivermos no silêncio de uma virtude ativa. Então, a realidade, ela não confabula com os valores do cidadão, que para ele traz falsas noções de virtude. Ele não propõe uma teoria da virtude, já que estaria criando uma nova convenção, que seria o contraditório. E para o cinismo, o homem virtuoso, ele age sempre em silêncio e ele nunca preocupa se ele está certo ou errado. Logo, a astráxia, ela será alcançada quando afastarmos das convenções humanas e vivermos no silêncio de uma virtude ativa. Ceticismo. Há 4 tipos de ceticismo: o protoceticismo, o ceticismo acadêmico, pirrorismo, o mais famoso. Então, você acreditava que os astros influenciam as nossas vidas. Não, não. Sou um cético. Como, aliás, tudo comprovado. Capricorniano. O pirrorismo diz que é impossível decidir sobre a verdade ou a falsidade de uma preposição qualquer. O ser humano é incapaz de descobrir a verdade a qualquer custo. Assim, nenhum conhecimento é seguro. Tudo é incerto. O filósofo sexto empírico, século II depois de Cristo, disse: toda razão opõe-se a outra razão de igual valor. Isso significa que não podemos tomar como verdade
nenhuma das posições filosóficas propostas. E agora, José? Então, o piorismo diz que o quê? Que é impossível decidir sobre a verdade ou a falsidade e uma preposição qualquer. O ser humano, ele é o quê? Incapaz de descobrir a verdade a qualquer custo. Assim, nenhum conhecimento é seguro. Tudo dele é incerto. O filósofo sexto empírico, ele disse: a razão, toda a razão opõe-se a outra razão de igual valor. Isso significa que não podemos tomar como verdade nenhuma das posições filosóficas propostas. Não escolha nenhuma, diriam os céticos. Ao abrir mão de escolher uma filosofia como pretensão de verdade definitiva e certa, encontraria o descanso da alma e a paz do espírito. Desse modo, não há discussões intermináveis. A busca pela verdade, o conflito entre as teorias, a equivalência das teorias, a suspensão dos juízos e, finalmente, a paz. Cuidado! Ser cético não significa não acreditar em nada, porque isso por si só já seria um dogmatismo. Então, muito cuidado, gente, porque ao falar que você é cético, isso não significa que você não acredita em nada, né? Porque isso por si só já é um dogmatismo. E a razoabilidade, não podemos ter a certeza sobre qualquer coisa, mas podemos ter uma ideia razoável de como agir. Então, essa razoabilidade, ela não quer dizer que a gente tenha certeza de tudo, mas que nós podemos o quê? Ser razoável naquele pensamento, naquela ideia de como agir. Galerinha, desculpa a falha aí, mas essas explicações vão dar suporte para vocês estarem respondendo as questões 1 e 2 da apostila do quarto bimestre. Beleza?